Bom, e para finalizar, eu acho que é interessante para fazer uma revisão de tudo que vocês viram e também para sentir o clima da prova, fazer as questões do 7º concurso, que foram também pelo Ricardo César Franco, ele é o examinador do 7º. Vocês vão notar que, salvo engano, são 4 questões de administrativo, 4 questões de tributário. As questões têm sempre essa estrutura de apresentar um tema e depois ele dá várias alternativas sobre aquilo. Porque assim ele consegue cobrar mais coisas na mesma questão. Mas ele não fez, eu acho que não fez, ou se fez foi uma ou duas questões daquelas de alternativas 1, 2 e 3, por quais são alternativas certas. Que é muito comum na prova da defensoria. Né? Na prova dele não. Era um enunciado mais curto, mas uma questão mais direta. E depois as alternativas trazendo pontos importantes de cada uma das coisas. Então vamos lá. Então a primeira questão era, relativamente à intervenção do Estado na propriedade privada, o tema que a gente viu agora, as limitações administrativas se consubstanciam em atos administrativos de caráter individual, mediante os quais o poder público impõe posturas positivas, negativas ou ainda permissivas com a finalidade de adequar dado imóvel à sua função social. B. Por não ensejar a perda de propriedade em vista da supremacia do interesse público sobre o particular, a servidão administrativa não comporta possibilidade de indenização do proprietário do imóvel, mesmo em caso de se suportar prejuízos. Está errado. Então isso aqui é obviamente errado. O Instituto da Ocupação Temporária recairá sobre o bem imóvel com a finalidade de permitir ao poder público executar serviços, existindo ou não perigo público iminente a ser confrontado. A exemplo da servidão administrativa, a ocupação temporária é direito real e assim deverá ser levada a registro no cartório de registro de imóveis para gerar efeitos. Não precisa levar isso. Aqui, só a primeira aqui, a limitação administrativa tem finalidade de adequar a função social? Então vamos voltar para a alternativa. A gente já eliminou a B, eliminou a C, vamos voltar para A. As limitações administrativas se consubstanciam em atos administrativos de caráter individual, mediante os quais o poder público impõe posturas positivas, negativas ou ainda permissivas, com a finalidade de adequar um dado imóvel à sua função social. Então, porque aí está falando permissiva, né? Se é limitação, deve Vamos pular então. D. O ato de tombamento implica restrições ao uso do bem imóvel ou imóvel por seu proprietário ou possuidor, que deverá conservá-lo segundo características culturais que motivaram sua proteção. No caso de tombamento de bens imóveis, o proprietário que não possui recursos financeiros suficientes para realizar as obras de preservação ou conservação deverá informar da falta de autoridade competente que deverá proteger a mencionada obra, vedada a desapropriação. Certo ou errado? Sim, bens imóveis. Tombamento de bens imóveis. A pergunta, eu entendi que a primeira parte era bens imóveis e a segunda parte... Não, primeiro ele fala sobre tombamento de bem imóvel e imóvel. A segunda parte é imóvel. Isso é só sobre imóvel. Então, deixa ela aqui por enquanto. Ao contestar a ação de desapropriação, o defensor público somente poderá versar sobre vícios do processo judicial ou impugnar o preço apresentado pelo expropriante, vedada a reconvenção. A primeira parte é certa. Está certo. Temos uma resposta? Acho que é isso. A D? Não pode ter desapropriação em tombamento? A D não pode ter desapropriação em tombamento? Essa parte final eu não sei. O final que eu não sei se está certo. Eu acho que é isso. Eu acho que está errado. A resposta certa é a E. Não pode ter reconvenção. Não pode. A gente falou sobre isso. A defesa na ação de desapropriação é limitada. Ela só pode discutir preço ou impugnar a legalidade do processo judicial. Ou discutir a legalidade do processo judicial. Só preço ou isso. E não pode ter reconvenção. Ela é um procedimento específico. Se eu tiver que fazer um pedido, eu tenho que entrar com uma ação autônoma.
Ela corre por dependência, distribui por dependência, pode até correr a pensada, mas ela não é uma reconvenção. Não cabe reconvenção nesse caso. Aqui no tombamento, me parece que salvo engano, essa parte sobre o Estado proceder às obras e a questão da desapropriação. Acho que o Estado pode desapropriar. Eu não entendi. Não tem recurso, o Estado teria o dever de fazer, de preservar, mas eu acho que a questão é não vedar a desapropriação. Mas que pode, né? Você pode ter interesse social, né? Interesse público. A primeira, me parece que é a questão de que não dá para. A finalidade, limitação administrativa não é adequar à função social. Você vai ter limitação. Você pode até fazer a limitação administrativa para adequar a função social, mas ela tem um aspecto. Não é um aspecto permissivo, acho que aí você está certa. Porque a questão de ser permissivo, como é que você vai criar. Pode ter limitação, mas a permissão é dada de caráter não genérico, específico. Então, se eu vou ter uma permissão específica para construir alguma coisa, eu tenho que pedir permissão para aquilo. Se não, uma limitação administrativa significa eu tenho um direito, eu tenho um poder, por exemplo, propriedade, e eu não tenho, em tese, eu não tenho nenhuma limitação. Para eu ter uma limitação, eu tenho que ter previsão legal, então eu não tenho que ter uma limitação para ter uma permissão. Acho que você está certo nessa ideia. Entendido? Próximo. Mesma coisa de estrutura. Um enunciado curto e as alternativas com mais desenvolvimento. Me parece muito claro que ele gosta desse tipo de coisa e parece evidente que vai cair coisa assim na prova de vocês. Que as questões dele vão vir dessa forma. Mistura vários temas. Às vezes mistura vários temas. E observem, essa é uma questão, de algum modo, fácil de ser feita. Ela não tem risco de anulação. O STF simulou entendimento segundo o qual? Está na súmula. O STF pode ter entendimento, mas tem súmula. Então é uma súmula limitada. Então ele vai lá, pega a súmula, olha um que tem súmula, todos os outros não tem. Como é que eu vou considerar nula essa questão? Então me parece que ele tem uma preocupação também grande com a ideia de anular ou não anular a questão. Então aqui, essa é uma questão que não vai ser anulada. Dificilmente erra. Eu fui examinador só do último e vai ser desse. Eu não acho que ele foi examinador dos anteriores. Eu lembro que ele deu aula de filosofia no curso da FMB pro 6º concurso que eu fiz a FMB. Acho que foi isso. Ou 5º ou 6º, mas aí já é mais... Bom, então vamos lá. Segundo o qual, a ausência de defesa técnica para o profissional habilitado no processo administrativo causa nulidade absoluta do feito por ferimento à Constituição Federal de 88. O contrário, inclusive é o contrário. Funcionário público em estágio probatório poderá ser demitido ou exonerado, dependendo do caso, mediante procedimento administrativo abreviado, garantindo ampla defesa. Não. Somente por lei poderá ser exigido para a habilitação de candidato a cargo público o exame psicotécnico. A Constituição Estadual poderá criar órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participam representantes de outros poderes e entidades. O titular de cargo de defensor público está dispensado de apresentar procuração para atuar em juízo. Então, essa é a questão. Qual que é a chave dessa questão? Isso não está errado, mas não está simulado. Não está simulado, está previsto na lei. Então, o lance da questão aqui é isso. As alternativas não estão necessariamente erradas. Essa aqui, tem alguma que está errada, outra não está. Essa não está. O problema é que não está simulado. Mas sabe o que é pior? E é que você olha assim, essa daí tá... Você tá louco para assinar ela, lá. É a prova da defensoria, eu preciso falar que eles têm poder, eu não posso falar mal da defensoria. Você tá louco para assinar o negócio. E aí, às vezes, você nem lê as outras, já vai matando essa. Então, essa é a preocupação. Por isso que a prova dele é uma prova que tem truque, assim, tem esse tipo de truque, esse tipo de refinamento. Tem que tomar cuidado para não cair numa... Isso aqui, ó, é chamariz, é isca. Ele tá louco para você marcar essa. E não é... E aí que tá, não é uma pegadinha de algum modo sacana. Ele falou, ele simulou, o STF simulou o entendimento. Essa aqui não tem súmula da previsão legal. Não é nenhuma questão de que ele foi uma súmula do STJ para dificultar, ou uma questão de que era um entendimento pacífico, mas não tem súmula sobre aquele assunto. Não, isso aqui está previsto na lei. É outra coisa. Mas dependendo da questão, você fica em dúvida. Você fica em dúvida. Simulado ou não. Não, é na hora. Você viu
Não sei se vou conseguir aumentar, vamos ver. Bom, vamos lendo. Relativamente ao tema dos serviços públicos, é correto afirmar que a prestação de serviços públicos essenciais pode ser delegada a particular somente se o ente público continuar na fiscalização e controle de sua execução. A gente já sabe que a resposta é essa, né? Porque já viu no outro. Mas vamos ver as outras, então. Então deixa eu voltar para cá que está melhor de ver. Caso o locatário não quite o débito a ele atribuído oriundo de serviço de fornecimento de energia elétrica, o locador será solidariamente responsável e poderá ser acionado judicialmente para regularização. Enquanto não regularizada a dívida, o serviço não poderá ser restabelecido no imóvel aplicado. Não é exatamente isso a questão. Não. Tem uma questão aqui importante. Essa dívida é própria terreno? Sabe o que é próprio terreno? Em razão da coisa. É próprio terreno? Então ela está vinculada à pessoa que usou. Então se uma outra pessoa fizer uma nova ligação, uma outra pessoa responsável, eu posso ligar no mesmo imóvel? Sim. Basta devolver o aluguel, eles religam. Por quê? Porque a dívida é pessoal. Então aqui na questão não fica. O errado é o serviço não poderá ser restabelecido no imóvel aplicado. Por se tratar de serviço público essencial, o fornecimento de energia elétrica remunerado mediante taxa não poderá ser interrompido pela inadimplência do usuário, mas poderá ser interrompido por motivos de caso fortuito ou força maior. Está errado. Pode ser interrompido. Tem previsto na lei de fornecimento, na lei de concessão de energia elétrica. O STJ... Não, a questão aí existe um debate sobre a questão de interrompimento de serviços públicos. E esse debate está envolvido na questão do princípio da continuidade de serviço público e a questão do não pagamento. Então você tem lá um artigo do Código de Defesa do Consumidor falando sobre essa questão da continuidade de serviços públicos, da impossibilidade de parar, e uma lei específica na lei que estabelece o modo de concessão de serviços de energia elétrica e de água, que permite nessa lei o corte de fornecimento em caso de não pagamento. O que se argumenta no judiciário é de que essa lei é específica para esse tipo de situação, então para esse tipo de coisa pode cortar. Quando a defensoria atua nesses casos, ela sempre busca atuar uma situação de vulnerabilidade maior. Então, por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem um problema de saúde, um problema de pessoa com deficiência no imóvel, para dizer, olha, nesse caso específico não dá para cortar. Mas, em tese, pode, apesar do princípio da continuidade do serviço público. Até porque o serviço público como um todo não foi interrompido. Foi naquela casa, naquele imóvel, para aquela pessoa. O Superior Tribunal de Justiça posicionou no sentido de afastar a incidência do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987/95, que permite o corte do fornecimento de água em razão da inadimplência do usuário, ao prestigiar a incidência no caso do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Era só continuar lendo a próxima, que eu não precisava ter explicado tudo isso. Está errado, o STJ fala que aplica essa lei, a despeito do dispositivo do artigo 22. Não existe solidariedade entre o poder concedente e concessionário na prestação de serviço ao usuário, sendo que esse deverá exigir do concessionário a realização de serviço público a seu cargo. E aqui a gente está falando sobre a questão da solidariedade, que é o que você dizia lá no fundo, a questão sobre a solidariedade no serviço público. Do concessionário, do delegatário. Ele tem responsabilidade junto com o Estado ou do município quando delega o serviço para alguém. Quando ele gera uma concessão de serviço público, ele tem responsabilidade solidária sobre aquilo. Por isso que a alternativa também está errada. A alternativa certa é a alternativa A. Então, o que é importante, por que a gente já viu até agora? A prova não é excessivamente difícil, mas ela é uma prova que requer atenção. Mas, então, essa questão, isso que vocês têm que pensar, quando vocês fazem as questões, elas são o que elas são. O que está ali é a questão psicológica, é o sentimento, é a ansiedade, é o cansaço, mas o que eu quero mostrar para vocês nessas questões não é nada do outro mundo, não são questões, não é a matéria mais difícil que vocês vão lidar na prova, não vai ser essa aqui, não vai ser a matéria mais difícil que vocês vão lidar na prova. E qual vai ser a mais difícil? Eu acho constitucional tem potencial, mas eu acho que humanos. E Falaram que ia cair muita jurisprudência de humanos e eu que falei. Você Falaram eu. Esqueci, foi também. O professor falou também.
Então, eu acho o seguinte, é interessante vocês olharem isso. A prova de administrativo requer muita atenção. Então, vocês têm que fazer no momento lá, dar uma respirada, descansar um pouco e tal, porque você precisa estar muito atento, porque senão você vai perder coisa. Ela não é difícil, então é uma prova que você estiver atento, estiver num bom momento, você consegue fazer bastante ponto. Então, é uma prova que dá para você dar uma tiradinha ali e dar uma deslanchada com mais pontos do que é o necessário. Professor, e tem alguma lei específica que a gente tem que ler, assim, que cai muito de assessoria? Constituição Federal. Oi? Constituição Federal. É administrativo, assim. Constituição Federal. Não, de verdade. Não, eu acho assim, como existe... Probidade não cai para a defensoria porque a gente quase tem lá no digital, mas não tem, a gente não... Tá bom. Tem gente que defende que a gente tem legitimidade para discutir probidade. Inclusive foi questão na segunda fase, na última concurso. Eu acho que a gente tinha que se preocupar com cuidar do que a gente não consegue cuidar direito, já que a gente nomeia um trilhão de coisas. Mas tem gente que defende essa legitimidade. O fato é, a gente não faz interpretação de probidade. Então, essa questão para a gente é muito menos importante. Eu acho que daria para ler. Na verdade, assim, tem uma questão difícil aqui. Uma lei é muito apertada, por isso que eu acho que a Constituição é mais interessante aqui. Você tem leis estaduais, que faz sentido, mas aí você vai ler uma lei muito específica, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. É muito específico para essa altura do campeonato. O processo administrativo, lei de processo administrativo, tem uma lei federal, tem a lei estadual. Eu não sei se faz muito sentido ter as leis tão esparsas agora. Então eu acho que a Constituição acaba dando um panorama geral para tudo isso. Falando nela, considere as assertivas abaixo acerca do tema de responsabilidade civil do Estado. Então a gente vai falar sobre responsabilidade do Estado aqui. E nota, essa primeira questão que aparece, que ele quer que você marque mais de uma. Essas questões que ele dá algumas alternativas e quer que você marque alternativas, é muito importante ter estratégia na hora de resolver, porque você pode eliminar várias questões só com isso. Se o examinador for esperto, ele consegue te colocar numa situação pelas alternativas que você tem que saber a resposta de todas elas. Se ele der um vacilo ali, ele consegue não saber alguma e eliminar. Vamos ver o que ele fez. Então, a Constituição Federal define em seu artigo 37, parágrafo 6º, o Instituto da Responsabilidade Extracontratual objetiva às pessoas jurídicas de direito público interno e, com relação às pessoas jurídicas de direito privado e prestadores de serviço público, a responsabilidade subjetiva facultada em ambos os casos ação de regresso em fase de funcionário responsável pela ocorrência. B. 2. Para configurar a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, deverão concorrer requisitos, quais sejam fato administrativo, assim compreendido o comportamento de um agente do poder público, independentemente de culpa ou dolo, ainda que fora das suas funções, mas a título de realizá-las, o dano patrimonial ou moral, que acarrete um prejuízo administrado e a relação de nexo de causalidade entre fato e dano percebido. Essa parece correta. Então a gente pode eliminar todas que não tem 2. Então a gente já está eliminando a letra C, a letra B e a letra A. Tem uma parte dela que eu não entendi. Qual? Ainda que fora da atribuição. Ainda que fora das suas atribuições, se uma parte fala Sim. Você pode estar fora da sua atribuição específica, mas você está a título do Estado. E aí, a responsabilidade objetiva. Sim, sim. É o caso de Não, fala. Sim. Caso do policial de folga. Então a gente eliminou aqui, então a gente sabe que a 2 está certa, a gente eliminou lá a C, a B e a A. Então a gente está entre a D e a E. E aqui, o examinador foi malandro. Ele colocou um com a 3 e um com a 1. Então a gente sabe que uma delas está errado, mas qual delas a gente não conseguiu descobrir ainda. Mas a gente já sabe que uma delas está errada. Então vamos ler a C. Em princípio, os atos judiciais, aqueles praticados por meio do Poder Judiciário, como exercício típico da função jurisdicional, não acarretam responsabilização objetiva do Estado indenizar o jurisdicionado, salvo nas hipóteses de erro judiciário, prisão além do período definido em sentença e outros casos expressos em lei. Está correto... Aí aqui tá. Está correto que se afirma em... Apenas em. Pá. Então ela termina aqui. Eu que coloquei errado. 2 e 3. Vamos ver. 2 e 3. É importante pensar ao mesmo tempo disso. A primeira parece mais complicada. Às vezes a pessoa já fica na dúvida, quer decidir a primeira e tal. Calma, vamos ler as outras e ver o que a gente já consegue eliminar. Porque essas aqui, e vocês, isso é muito importante. Esse tipo de questão
Tem um monte na prova da defensoria. E essa é uma questão que você tem que ter calma de responder. Você não pode querer saber a primeira alternativa direto. Você tem que ler todas as hipóteses e nessa matemática de eliminando aquilo. Bom, vou achar uma que eu tenho certeza. Achei uma que eu tenho certeza, eu vou eliminar todas aquelas que não tem a outra. Depois eu vou começar a tentar pensar naquele quebra-cabeça. Isso é importante, porque essa prova é uma prova que você consegue acertar a questão desse jeito. Porque tem examinador que toma mais cuidado e não te dá a questão quando você resolve desse jeito. Tem examinador que não se preocupa com isso e dá a questão de se resolver desse jeito. E é o que mais cai na defensoria são esse tipo de questão. Que na verdade são 3 questões em uma. Né? Sim. Mas quando tem 4, né? Pra assim. Agora começaram as questões de tributário. Ó, a respeito da incidência do imposto de transmissão, por transmissão, casa-morte e doação, o ITCMD, é correto afirmar que é isento do ITCMD o herdeiro que levanta valores depositados em nome do decujus a título de fundo de garantia por tempo de serviço e PIS/PASEP não recebidos em vida pelo titular. Infalecendo o cônjuge meeiro antes de ultimar a partilha do cônjuge pré-morto, ambos os heranças deverão ser inventariados e partilhados cumulativamente, desde que os herdeiros sejam os mesmos. Incidir-se-á ITCMD de uma única vez, compreendendo todos os bens, o todo dos bens apurados no inventário conjunto. Realizar-se-á o fato gerador do ITCMD quando se verificar a cessão gratuita pura e simples do herdeiro na ação de arrolamento. O herdeiro assistido pela Defensoria Pública que goza de benefício da justiça gratuita é isento de recolhimento do ITCMD ao final da ação de inventário, pois é pessoa insuficiente na forma da lei. Aqui, esse aqui ele está apelando para aquele negócio de Defensoria, a gente vai. O suficiente paga imposto. Após a promulgação da Constituição de 88, a alíquota será aplicada quando fizer o necessário recolhimento do ITCMD, é aquela vigente no momento em que se ultimar o inventário. Bom, ITCMD, vamos lá só uma lembradinha do tributário, imposto de transmissão, casa-morte e doação. Ele é importante para a Defensoria porque é um imposto estadual e porque a gente faz inventário, tem muita questão de arrolamento e esses tipos de ação. Então, de algum modo, na atuação no dia a dia, a gente lida com isso. A lei de ITCMD consta no edital de vocês. Se na lista de leis é bom dar uma olhadinha nela, mas não é uma lei essencial, não é a lei que você tem que ler, mas é bom dar uma olhadinha. E aqui a gente tem vários elementos, e aí a gente consegue lembrar várias coisas sobre sucessões. Primeiro, vocês entenderam essa hipótese? Conseguiram pensar na hipótese? Em falecendo o cônjuge meeiro antes de ultimar a partilha do cônjuge pré-morto, então já tem o inventário aberto de uma pessoa que morre o cônjuge que é meeiro. Ambas as heranças deverão ser inventariadas e partilhadas cumulativamente, desde que os herdeiros sejam os mesmos. Incidir-se-á, ele é parente do Michel Temer, o ITCMD de uma única vez, compreendendo o todo dos bens apurados no inventariado do conjunto. Oi? Pelo menos eu já vi na prática sempre 2 inventários. Eu nunca vi proceder no inventário. Então, mas é isso que está errado na sua alternativa? Desde que os herdeiros Eu sejam acho que está errado essa parte, não ser uma única vez. Eu acho que você paga 2 vezes. Exatamente. A gente também então a questão é a seguinte, a gente está falando sobre TCMD na questão. O Estado quer que você pague 2 vezes. Por quê? E aqui tem uma questão de existência de fato gerador. Qual é o fato gerador do TCMD? Não, a herança. E quando é que passa a herança? Quando é que transmite o bem? É o princípio da seisine. Transmite imediatamente com o falecimento. Então, é a seisine, é a transmissão de bens que faz então transmitir de um para outro e de outro para um. Se eu tenho uma renúncia, de herança, a herança volta para o Montemor e divide de novo. Mas se eu tenho uma doação de herança, eu pago 2 TCMDs. Um do que eu recebi e o outro do que eu passei. Então se eu quero, por exemplo, eu tenho lá uma casa, o carro, eu quero ficar com o carro, mas a casa eu quero deixar para minha mãe, então eu vou renunciar, eu vou ter que ou renunciar todo ou vou ter que doar para a pessoa. Então nessa alternativa está errada por causa da questão de pagar ITCMD uma única vez. Mas aí, por que tem que ser ultimamente com os herdeiros? Porque se não for o mesmo herdeiro, você não consegue fazer o mesmo inventário. Por exemplo, não sei se você tem irmão ou não. No meu caso, eu tenho 2 irmãos. Meu pai falece, a gente abre o inventário do meu pai. Depois a minha mãe falece. Eu e meus irmãos somos os mesmos herdeiros. Então a gente continua no inventário porque fica tudo ali no inventário. Mas
Agora, se o meu pai tivesse um filho de outro casamento, ou algum outro momento, e a minha mãe não, então não seria herdeiro dela, aí não seriam os mesmos herdeiros. Aí ficaria mais difícil, não daria pra fazer o mesmo inventário. Mas, por exemplo, o outro herdeiro não poderia entrar depois? No outro herdeiro não pode entrar, o outro herdeiro não pode entrar depois. Ele entra junto com o começo de todo mundo. Não entendi a sua dúvida. Porque aí tá falando desde que sejam os mesmos. Vamos supor que um dos herdeiros não esteja, não faça parte. Não, aí não dá, porque vai aí não pode. Porque aí o inventário vai ficar muito mais complicado. Porque você vai ter que fazer 2 partilhas, aí você faz 2 inventários. Uma partilha para um, depois outra partilha para outro. Mas você pode continuar no mesmo inventário? Se forem os mesmos herdeiros, sim. É, porque eu já vi, mas assim, 2 inventários com os mesmos herdeiros. Eu achei que não pudesse. Por isso eu acabei raciocinando. Enfim, Também depende de uma questão processual. Em que momento está aquilo? Às vezes você já está no final do inventário, é mais fácil você começar o outro, porque você já está na final da fase de partilha, e você não vai conseguir juntar os dois juntos. Você vai atrasar um e não vai adiantar o outro. Tá. Então tem uma questão processual também, de qual é o momento, mas em tese pode. Então, isento de TCMD é aquele que levanta os valores depositados em nome de cujos a título de fundo de garantia por tempo de serviço e PIS/PASEP, não recebidos indevidamente pelo titular. Vamos lá, pode ser. Realizar-se o fato gerador quando se verificar cessão gratuita pura e simples de herdeiro na ação de enrolamento. Questão de cessão, na sessão pura e simples ele está abrindo mão, né? Então ele não recebe. O assistido a gente já falou desse, e aqui também a gente já falou que não é no momento do inventário, no momento do falecimento, né? Isso é importante, é a lei vigente no momento do falecimento. Então vamos ver a resposta certa. A resposta certa é A. O que acontece aqui? Tem previsão legal. Esta questão é uma questão de letra de lei. Na lei de TCMD, fala isso. É isento de TCMD. Na parte de isenções, ele fala que isso é isento. É por isso que nessa fase é importante de estudar, ler lei. Na letra de lei. Mas ler a letra da lei. Essa é uma questão de letra de lei. Você conseguiria responder essa questão eliminando as outras, com outras coisas. Em tese, você consegue eliminar a maior parte dessas questões com algum conhecimento não específico da lei. Mas esta questão quer saber se você sabe a letra da lei de TCMD. Tem que ser o seguinte, não recebidos em vida pelo titular, senão porque era direito adquirido. Mas é isso, vai virar patrimônio. Vamos lá, próximo. Entenderam aquela questão? TCMD, a lei é curtinha, é bom dar uma lidazinha. Que é um negócio que cai, é um problema, porque pobre normalmente não tem grana para pagar TCMD. Não tem grana para pagar nada. TCMD é muito menos. Então esse é um problema. Então é uma questão relevante de isenção nos processos judiciais que a gente que a Defensoria atua. No âmbito da administração tributária, da defesa dos direitos dos contribuintes em juízo, é correto afirmar que, de novo, a mesma ideia, uma frase curta, as alternativas falando sobre o assunto. Essa aqui ele vai falar sobre vários assuntos. A gente vai ter que viajar aqui no direito tributário. Consolidou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a tese segundo a qual é cabível a emprego da ação civil pública para impedir a cobrança de tributo, fundamentada na defesa de direitos individuais homogêneos dos contribuintes. De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, é legítima a postura do Estado que apreender mercadorias quando essas não estiverem acompanhadas de documentação fiscal idônea para provar sua origem e retê-las até a comprovação de procedência. Políticas englobam uma série de exigências apostas ao contribuinte pela administração tributária, com vistas a, de maneira direta, impor àquele o pagamento de tributos sendo sinônimo de obrigações acessórias. O oferecimento de fiança bancária não ilide a inclusão e não determina a exclusão do nome do contribuinte no CADIM, uma vez que o artigo 151 do Código Tributário Nacional não é caso de suspensão de garantia de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que segundo o artigo 151. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do instituto da denúncia espontânea nas casos de imposto sujeito a lançamento por homologação. E aí, gente? Deu tilt? Não consegui nem raciocinar mais. O Superior Tribunal de Justiça. Tá, primeira, vamos lá primeiro, de novo. Então, o que ele está falando? Que no STF tem a jurisprudência segundo a qual cabe a ação civil pública para impedir cobrança de tributo. Fundamentada na defesa dos direitos individuais homogêneos dos contribuintes. Cabe a SP para discutir tributo? 2.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, é legítima a postura do Estado de apreender mercadorias quando essas não estiverem acompanhadas de documentação fiscal idônea para provar sua origem e retê-las até a comprovação de sua procedência. Eu posso fazer isso? Não posso apreender mercadorias se não tiver nota fiscal. Acho que tá mal formulado. Não, por que solto? Por que mal formulado? Que mercadoria? Qualquer mercadoria, qualquer valor. Se ele não está explicando que é qualquer valor, qualquer mercadoria. Mas em qual? A 25, gente. A 25 de março, essas coisas. Acho que a menina não poderia 78 e 70. Então, mas aí o que acontece? Você está, por exemplo, importando mercadoria. Você foi lá, comprou no AliExpress um monte de capinha de celular. Aí chega lá no Porto do Paraná, para ali não tem comprovação fiscal daquele documento. Você pode restringir a mercadoria, não pode? E ele não está falando isso? Não tá especificando. Tá especificando, eu também acho. Gente, mas o lance é, se não está na questão, não é para pensar. Vocês estão achando pelo em ovo. Qual é... Você não pode imaginar o que deveria estar na questão, você tem que trabalhar com o que está escrito. Tem uma coisa, o Ricardo, o examinador, é muito preocupado com essa questão de escrita. Então ele não vai colocar uma informação a mais do que necessário, ele vai colocar uma informação a menos do que é necessário. É porque isso daí parece tipo, fui no mercado, comprei sabe, de essa função. batata e aí E o nota fiscal fiscal agora não... E não pode? Se eu tivesse a nota fiscal. E não pode? O que impede? Por isso você sabe, gente. Eu acho que poderia É que esse é um negócio que não faz tanto sentido. também. Mas provavelmente você está pensando num absurdo, mas pode. O que impediria? O que prova que aquela mercadoria é sua? Você pode Não é ter no nota fiscal, mercado e posse. roubou de batatas. Não, a posse prova posse, não prova propriedade. Não prova o quê? Propriedade. Depende. Por exemplo, Não, uma depende. mochila assim, a propriedade é minha. Não. Acho que sim, não não, precisa fiscal. Claro que não. Você prova só posse, não prova propriedade. Sim, guarda, Mas a propriedade... fiscais da minha vida são. Mas depende. Se Posso você chegar tiver- e. Eu só consigo comprovar a propriedade, por exemplo, de um bem imóvel se eu tiver um registro. Eu não tenho registro. Nota fiscal. Não, fiscal é registro disso. Inclusive, toda nota fiscal tem que ter a informação de quem comprou aquilo. Então esse negócio de que eu não quero CPF na nota não deveria existir. Tem que ter CPF na nota, porque ela vai identificar quem é o proprietário. Porque eu lembro de ter história de Você pode ter direito roubado sua civil nota. diferente. Porque a nota fiscal não só demonstra a minha propriedade. A simples transmissão da posse, eu lembro disso, gente. Sim, uma questão é a seguinte. Vamos lá. Não, calma lá. Vamos tentar pensar em termos jurídicos. Existe a transmissão da propriedade e existe a prova da propriedade. O que transmite a propriedade é o traslado, é a entrega. É isso que transmite a propriedade. O que prova a propriedade? A posse não prova a propriedade. Senão Boulos era dono do estado inteiro. A posse não prova a propriedade. Mas isso não faz sentido nenhum. Claro que faz sentido. Você não, a prova não faz. Essa é a questão. Você é proprietário do bem a partir do momento que você faz um contrato, o contrato é sinalagmático. Você tem que dar sua roupa porque você não tem. Eu não consigo provar a propriedade. Não faz Eu só consigo provar a posse, não consigo provar a propriedade. sentido. Não, eu não consigo provar. É essa a questão. Não consigo provar. Se a gente vai Não mudar faz o polêmica. Ela tá no metrô e alguém pede pra ela, você prestar uma bolsa? E aí a mulher fala, agora já era. Perdeu o negócio. Agora, Mas aí Inclusive, eu agora, já faz algum tempo, alego em defesa de receptação que a vítima não conseguiu comprovar que o bem era dela. Que a vítima não conseguiu comprovar que o bem era dela, não apresentou nota fiscal. De receptação. Eu alego isso sempre em defesa de receptação. Sim, eu já fiz isso também na infância e juventude. Não colava, não. Não, claro que não. Mas aí, eu falo cada verdade que não cola, tem que estar tudo certo. não cola. Bom, valeu, não cola. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, pra você tentar pensar nisso do ponto de vista mais tecnicamente jurídico. A propriedade de fato é transmitida com o traslado.
Quando você entrega alguma coisa, você troca, você entrega dinheiro, recebe o bem, aquilo transmite a propriedade. Mas o que prova a transmissão da propriedade? O que prova que você é proprietário daquilo? Essa é uma questão tão relevante que o Estado elege alguns bens para estabelecer uma regra de prova. Então o carro tem um documento específico, a sua casa tem um registro de matrícula. É por quê? Porque você precisa provar a propriedade. Então o lance é, alguns bens o Estado fala, olha, tanto faz. Você vai conseguir provar a propriedade da sua roupa? Não. Mas tanto faz para mim. Você está possuindo, não tem muito problema, está resolvido. Agora, o seu carro não. O seu carro eu quero que você prove a sua propriedade. Como é que você prova? Com o documento no seu nome. A sua casa eu quero que você prove a propriedade. Como é que você prova? Com a matrícula registrada no seu nome. Então alguns bens o Estado elege para falar, ó, esses aqui eu vou ter uma regra de como provar. Os outros não. Por quê? Porque essa prova para mim não é tão importante assim. Eu reconheço que a partir da posse existe uma presunção de propriedade, mas posse e propriedade são coisas diferentes, e a posse não prova a propriedade. Não é porque está com você que é seu. Para mim é o exemplo Boulos. Essa questão é até para evitar os crimes de receptação, né, professor? Até mesmo essas pessoas que vendem mercadoria importada, sem pagar os devidos impostos, para evitar Sim. Essa é a ideia mesmo. E a ideia do descaminho, tem a questão da sonegação de imposto, tem toda essa ideia. Então é uma questão de que... Por isso que a questão era interessante de alguma forma. Porque ela fala, não, olha, enquanto você não conseguir provar que a propriedade é sua, eu posso restringir. Quando isso acontece na prática, em entrada de mercadoria no país, ou fiscalização 25 de março, o cara quer entrar com a mercadoria, por exemplo, está atravessando a fronteira do Paraguai com o carro cheio de muamba. O policial fala, então, ó, é o seguinte, cadê a minha nota fiscal? Ah, não tenho. Ah, então vai deixar a mercadoria aqui. Você pode ir, a mercadoria vai ficar. Só vai levar a mercadoria quando trouxer a nota fiscal. Quer voltar lá para pegar a nota fiscal? Pode voltar, vai lá e pega a nota fiscal. Então tem essa questão, é importante, assim, é significativa. Sim, é que, no fim das contas, ninguém vai ficar discutindo se a blusa que está com você é sua. Mas se você está com um carro cheio de mercadoria, alguém pode falar, não, essa mercadoria é o quê? Eu achei que a pergunta estava válida. Não, a verdade é que a pergunta vale para tudo. A questão é, qual é a utilidade prática disso? Ninguém tem utilidade de ficar discutindo se a sua camiseta é sua ou não é. Gente, essa questão é que ele está falando, isso aí não vai entrar no mérito disso, é outra questão. vamos lá. Os tribunais superiores se posicionaram em matéria de interesse e defesa do contribuinte em face ao poder público no sentido de que... Então, de novo, ele faz uma afirmação específica, importante, ó, tribunais superiores. Ele fala os dois, então ele não fala do entendimento dos tribunais estaduais. E em matéria de defesa dos interesses dos contribuintes, em face ao poder público. Então, são as limitações do poder do Estado de tributar. E aí ele faz as 5 afirmações aqui. Vamos lá. É causa de isenção do imposto de transmissão caso da morte e doação quando se verificar na ação de inventário a declaração de morte presumida. De novo, a gente tem que saber a lei. Tem que saber lá na parte do CMD quais são as causas de isenções. É difícil adivinhar isso. O mandado de segurança é a ação adequada para contribuinte postular a declaração de compensação tributária, mas a compensação de créditos não pode ser deferida em medida liminar. É lícito ao município criar alíquotas progressivas do imposto predial e territorial urbano em razão do número de imóveis pertencentes ao contribuinte. Eu posso aumentar o IPTU porque a pessoa tem mais imóveis? Se for o seu Barriga, que tem lá toda a vila, ele pode pagar mais IPTU? É possível proceder à interdição de estabelecimentos comerciais com mecanismo para pagamento de tributos estaduais? Não. Até porque isso é um imbecil, né? Se o cara vive do estabelecimento e vou fechar o estabelecimento, ele não vai pagar imposto nenhum. É inconstitucional o estabelecimento de multa por lei de Estado-membro em face do retardamento do início ou do fim de ação de inventário, somente sendo possível a união o estabelecimento de tal sanção, uma vez que o único ente federativo competente para legislar sobre direito processual civil. Bom, então a gente eliminou essa aqui do município, eliminou essa B, a gente eliminou C e D. Essa era o mandado de segurança, a gente já entendeu? Ou não? Qual a situação aqui? Quando é que eu posso ter uma compensação?
Gente, esses legal demais. Quando é que eu posso ter uma compensação com o Estado? Da cadeia produtiva? Que é o não? Sim, a cadeia produtiva é isso, mas na verdade é quando você está cobrando ICMS por substituição. E aí você tem o crédito e o débito, isso sim, de fato existe uma compensação. Mas não é exatamente isso. O que é compensação para o direito civil? Uma pessoa te deve, você também deve. Tem o crédito. Então, tem credor e devedor tem que ser a mesma pessoa, dívida tem que ser de mesma natureza, tem que ser líquida e vencida, certo? Não são esses requisitos da compensação que está lá no Código Civil? Não é isso? Que situação eu posso compensar com o Estado? Eu sou devedor de tributo, o Estado me deve. O Estado paga como? Precatório. Então o que as pessoas fazem? Já vi isso acontecer 1 trilhão de vezes. Compram um precatório. Depois falam, então, olha, o meu precatório, o valor de face precatório, sei lá, é 10 mil reais. Eu devo 10 mil reais de imposto, eu quero compensar o meu precatório com imposto. Compra mais barato. Compra mais barato. Então, em tese, tem um deságio na compra. É claro que tem um deságio na compra, você não vai pagar o título de face. Tem muita gente que entra com ação disso, porque o Estado não reconhece. E aqui o que ele está falando é, a ação judicial adequada é mandado de segurança? E ele está falando, mas a compensação de crédito pode ser deferida em medida liminar? Isso aqui está na lei de mandado de segurança. Poderá sim eliminar. Acho que nada contra o Estado pode. Mas ele não pode ser concedido em caráter liminar, mas poderá ser. Então a alternativa está certa. Porque ele não está discutindo aqui se pode ter compensação ou não. Inclusive a juíza com quem eu trabalhava entendia que não podia, porque a dívida não era vencida e não era líquida, porque tinha várias coisas que poderiam acontecer no precatório. Então ela entendia que não era um caso de ter liquidação e julgava improcedente as ações. Mas ele não está dizendo qual o resultado final da ação, se é possível ou não. Ele está perguntando qual é o instrumento adequado. Essa é uma questão, esse item é de processo civil. Mas acho que liminar não pode. Não, liminar não pode. Mas é mandado de segurança? É direito líquido e certo? Não, né? Postular a declaração do contribuinte. Como assim? Ó, mandado de segurança é a versão questão só é- acho que é para postular a declaração De compensação. Então, o que é postular? Não é pedir? É. Então, estou pedindo. E a questão é a seguinte, isso é direito líquido e certo ou não é? Não, vocês estão... Gente, processo civil, vocês estão pensando no mérito. Eu preciso de prova aqui? Não. Preciso de dilação probatória? Preciso produzir prova? Não. Esse direito não é pressuposto de uma compensação que seja líquido e que seja certo? Então, se eu estou falando que cabe compensação, eu estou falando que o direito é líquido e certo. Sim. Então, o que eu... poderia ser mandado de segurança. Então, assim, nesse raciocínio, teoricamente, até poderia caber mandado de segurança. Agora a questão final, mas a compensação dos créditos não poderá ser deferida em medida liminar. Está previsto ter previsão legal. Sei sim. Que tem várias previsões legais de mandado de segurança quando não cabe liminar. Contra o Estado. Não cabe liminar para fazer pagamento de medicamento. Tem lei proibindo. Espero que seja essa a resposta. Quando eu estava aqui defendendo, eu falei, meu, e se eu estiver errado? Vou passar uma vergonha bizarra. E aí, ali, é inconstitucional isso? Mas se pode ou não pode, como é que vai caber o mandado? Então, porque é o seguinte, o mérito, a questão de ação, o conceito de ação abstrata, ação concreta. Eu tenho o direito de ação independente do resultado do meu processo. Isso é uma evolução do processo civil, historicamente. Então eu tenho direito de ação independente do meu resultado final. Qual é a condição da ação da de segurança? Eu estou postulando direito líquido e certo. Para haver compensação, e a regra da compensação, tem que ser um direito líquido e certo. Porque ela tem que ser líquida, porque tem que ter possibilidade de liquidez para eu poder compensar, e tem que ser certa, porque eu preciso compensar uma coisa com a outra. Então eu preciso falar, eu devo 10 e tenho 10 de crédito. Tá certo. E é líquido isso. Então, por isso, em tese, cabe. Se eu vou ter o mandado de segurança julgado procedente, concedido a minha ordem de segurança ou não, é outra história. Porque a condição da ação não é analisada a partir do mérito. A condição da ação é analisada antes. Inclusive, tem aquele princípio da ascensão. Não, como é que é o nome? O princípio?
E tinha aquele princípio que você tem que analisar as condições de ação só no você não discute no final, porque se você discutir no final você vai perder tempo. Então, o mandato de segurança aqui, o que ele está discutindo é a condição da ação. Para esse tipo de problema, existe condição da ação para mandato de segurança? Existe. É a ação adequada. Pode eliminar? Não. Por quê? Porque está na lei. Porque a lei do mandato de segurança lá no final, lá, acho que do artigo 6º, sei lá qual artigo, dá várias situações em que não pode ser definido eliminar. Essa é uma delas. Tá? Letra de lei. Aqui, que ele está falando. Oi? Essa aqui da multa. Ele está falando, pode o Estado criar uma lei que estabelece uma multa para quem que não abrir inventário? Porque provavelmente teve essa discussão. O cara tem um prazo para abrir o inventário. Por quê? Porque o Estado quer receber, porque em tese, de algum modo, eu consigo controlar a incidência do TCMD, se eu não abro o inventário. Porque eu pago o TCMD no inventário. O Estado tem interesse em falar, olha, eu tenho que ter prazo para abrir. Pode? Não pode. Porque essa é a questão de direito processual civil, cuja competência é exclusiva da União. Não é uma questão tributária com competência concorrente. É uma questão de processo civil. Porque eu estou criando um prazo para abertura do inventário. Mas aí não tem prazo. Não tem Não. prazo, né? Na verdade é o contrário, eu acho. Então, É constitucional. volta. Não é questão de procedimento processual civil, é questão tributária. A multa aqui é questão tributária, então é possível fazer, por isso que está errado. Ele está dizendo isso, mas o que ele está dizendo é errado. Mas direito processual civil é da União. Processual civil é da União. Nesse caso, ele está falando não, isso aqui é uma questão de direito tributário. Por ser direito tributário, eu estou regulamentando o TCMD, então os estados podem estabelecer. Tanto que tem multa, se você não abrir 60 dias, tem multa. Sim. Tem multa, se você não abrir 60 dias, tem multa. Que é o que está previsto na lei. Ele inverteu. Então, é isso. Alguma dúvida aqui resta? Podemos para a próxima? Bora? Acho que é a última agora, né? Sobre impostos municipais. Olha lá, de novo, mesma estrutura, enunciado curto, questões falando sobre os temas. A apuração na base de cálculo de imposto territorial urbano, IPTU, e sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, e de direitos a eles relativos é idêntica em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Por quê? Posso. A apuração da base de cálculo dos impostos de IPTU e ITBI e de direitos a ele relativos é idêntica em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor do imóvel. Porque o IPTU é o imposto sobre a propriedade do imóvel, o ITBI é o imposto sobre a transmissão do imóvel. O valor venal para o ITBI é igual ao valor venal do IPTU? É isso que eu estou querendo saber. Por que é diferente? Se é o mesmo valor? Se é o mesmo imóvel? Por que eu tenho dois valores venais? Não, mas isso aí é alíquota na base de cálculo. A alíquota é diferente. Sim. A questão é, a base de cálculo. Eu tenho a base de cálculo, tem que ter um amparo na realidade. Eu falo, este imóvel vale X. Mas eu posso falar esse imóvel vale X para cobrar IPTU, esse imóvel vale Y para cobrar ITBI? O imóvel vale o que ele vale. Mas existe uma coisa, inclusive vários municípios fazem, que é o chamado valor venal de referência. Que ele cria um outro valor venal. O IPTU incide toda vez. E o IPTU tem uma questão de política urbana. E o ITBI incide só na transferência. Então, e aí a questão, toda vez que vai aumentar a IPTU, é aquela balbúrdia sobre aumentar a IPTU. Mas o ITBI, se eu criar uma tabela de valor venal de referência, muda. E aí eu não tenho tanta vez porque é só quando eu vou comprar e vender. Já está meio no bolo. Então a grita popular, quando eu vou aumentar a ITBI, não é tão grande do que quando eu vou aumentar a IPTU. Então existe esses dois valores. O STJ concorda com isso? Vamos para a próxima.
Como regra, a modalidade de lançamento direto ou de ofício, previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional, é empregada tanto para o Imposto Territorial Urbano quanto para o Imposto de Transmissão ITBI e direitos a ele relativo. Modalidade de lançamento direto ou de ofício do IPTU é igual ao de ITBI? Lançamento tributário é aquele que dá... Não é. Um é de ofício, porque todo ano tem, o outro é por declaração, porque um é na venda do imóvel. O Imposto Territorial Urbano IPTU e o Imposto TBI compreendem alíquotas progressivas por autorização constitucional. ITBI tem alíquota progressiva, mas tem previsão constitucional? Você paga menos, pelo menos em São Paulo ou em Osasco, você paga menos ITBI no primeiro imóvel. É metade do ITBI no primeiro imóvel. Então tem uma alíquota progressiva. Tem previsão constitucional? Essa é a pergunta dele. Não tem. Não é por autorização constitucional. O IPTU sim, o ITBI não. Incide imposto sobre transferência de bens imóveis, ITBI, ao final de ação de uso capião, quando o pedido é julgado procedente e o requerente obtém a propriedade imobiliária? Vocês estão mal, hein? Caralho. Caralho. Não, sim, é exatamente essa a resposta. Uso capião é meio originário de aquisição de propriedade. Com meio originário não tem transmissão. Se não tem transmissão, não tem fato gerador. O município poderá majorar anualmente, mediante edição do decreto, o valor venal dos imóveis urbanos para fins de atualização monetária com base de cálculo do PTU, desde que não exceda o percentual de inflação federal, oficial. Sim ou não? Não sei se foi a que sobrou ou não, tem que ver a outra. Não, tem que ver a outra. Acho que é decreto. Ele está falando o seguinte, ele pode aumentar desde que não passe o valor da inflação. Por decreto. Mais que o valor da inflação precisa ter lei. Mais do que a inflação precisaria ter lei. Então, em tese, ele corrige o valor. Ele pode corrigir a tabela de valores? Por decreto? Sim. A primeira está errada porque não é a atual jurisprudência do STJ. O STJ entende que não pode ter dois valores venais, por lógica. É uma questão fática. Então não faz sentido você ter para o mesmo imóvel ter dois valores venais diferentes. E acabou. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu espero que a gente tenha conseguido retomar um pouco aqui com as questões, pelo menos algumas questões de tributário, que parece que faz tempo que vocês tiveram aula, retomar algumas questões de administrativo. E eu desejo que vocês saiam muito bem na prova. Acho que quem precisa de sorte aqui não está preparado, vocês estão preparados, então vocês não precisam de sorte. Então boa prova para todos vocês, espero vê-los para a gente continuar nas próximas fases.